Mas eu quero falar com vocês uma palavra que pulsou forte no meu coração quando eu fiquei sabendo que era aniversário da igreja. Vira para a pessoa do teu lado e fala: olha, chegou um novo tempo, né? E na nova geração, vou te ensinar se você ainda não sabe. Fala para ele assim, olha, hashtag Santo Entusiasmo. Fala para o outro, hashtag Santo Entusiasmo. Pai, abençoa esse momento, que a tua palavra ao sair da minha boca seja mesmo relevante para cada filho naquilo que cada um precisa. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Em Hebreus, no capítulo 6, do verso 10 ao 12, eu quero ler com você numa paráfrase da versão Paixão, que eu traduzi, uma tradução livre, direto do inglês, porque na sua Bíblia, lá da sua casa, ou na Bíblia, na versão que os pastores usam aqui, você já deve conhecer. Nessa paráfrase a gente vê estendidas as palavras para a gente entender melhor o significado. Vamos lá? Porque Deus, o fiel, não é injusto. Como Ele poderia esquecer o belo trabalho que vocês fizeram por Ele? Ele se lembra do amor que demonstram enquanto continuamente servem seus amados para a glória do seu nome. Mas ansiamos ver vocês avançarem apaixonadamente até o fim e encontrarão sua esperança realizada. Por isso, não permitam que seus corações se tornem pálidos, nem percam o seu entusiasmo. Mas sigam o exemplo daqueles que receberam plenamente o que Deus prometeu por causa da sua fé forte e da sua perseverança paciente. Em primeiro lugar, Deus não se esquece. Deus se lembra. Como nós lemos no verso 10, Deus se lembra do nosso serviço aos seus amados. Eu acho interessante que essa palavra fala sobre servir na igreja, servir na casa do Senhor, servir a família da fé. Nesse pequeno documentário que eu fiquei com vontade de ter mais capítulos com detalhes, histórias desses 50 e tantos anos, mais 28 anos, esses 16 anos, deve ter muita história linda de serviço aos amados, não é? E hoje você está aqui, celebrando esse aniversário. Quem está nessa igreja, vamos ver, há 16 anos. Vamos aplaudir essas mãos erguidas. 15, 14, 13, 12. Vai aplaudir, minha igreja. 10 anos de Além do Véu. 9, levanta a mão. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem chegou agora? Se eu fosse do ABC, eu já sei que essa ia ser minha igreja, gente. Quem queria ser dessa igreja? Só para eu levantar minha mão. Então, você serve, você também tem histórias para contar. Desde que eu cheguei na igreja, eu me voluntariei, né? Desde que eu cheguei na igreja, coloquei meus dons, meus talentos, meus recursos à disposição do Senhor, né? Quem aqui serve no Kids? Não sei se é assim que você chama. Vamos aplaudir quem serve nas crianças. Quem aqui serve os adolescentes? Ué, a turma mais animada está silenciosa. Quem aqui serve com os jovens? Gente, esses jovens são tão domados aqui nessa igreja. Quem aqui serve com as mulheres? Tem trabalho com homens? Gostei. Quem aqui trabalha na área social da igreja? Uau, vamos aplaudir, que lindo, as mãos que servem, né? Eu vou falando aqui, tem pequenos grupos aqui nessa igreja, nas casas? Então profetizo que vai ter, aleluia! Quem aqui trabalha na música, nas artes da igreja, na técnica? Tem alguma coisa que eu não falei, que essa igreja é tão criativa? No criativo!
Bem, você sabe o que você faz aqui nessa casa, nessa história tão bonita. E às vezes, eu confesso, eu sou filha de pastor, eu sou esposa de pastor, eu tenho 48 anos de idade e eu tenho 48 anos da igreja. E a gente às vezes fica meio chateado. Poxa vida, lá no grupo do WhatsApp do ministério, ninguém me agradeceu. Mencionou fulano, mencionou ciclano, agradeceu Beltrano. E ninguém viu. Quantas vezes, né, a gente espera do pastor, da esposa do pastor, um aperto de mão, olhar nos olhos e falar muito obrigada, né? Poxa, na festa de voluntários deram medalha para todo mundo. E eu? Eu achei que eu tinha sido o voluntário mais extraordinário desse ano. E foi o outro. E às vezes, nós seres humanos, a gente fica esperando reconhecimento humano. Mas aqui, a palavra é clara. Diga para o voluntário, servo de Deus nessa casa, diz para ele, olha, Deus não se esquece. Deus se lembra. Ele é o justo, Ele é o fiel. E não é tão lindo como que Jesus, Ele fala assim que até um copo d'água que você dá lá na sua casa, nem é trazer a água aqui para o pregador, visitante, não. Isso também é importante, né? Mas aquela água que você dá para uma pessoa que bate na sua campainha, nem aquela água, um copo d'água não vai ficar sem galardão. A nossa recompensa eterna não será tirada. Jesus, Ele adverte, Ele fala, olha, cuidado para vocês não fazerem as suas obras para serem vistos pelos homens. Nosso coração é tão enganoso. Eu tenho certeza que você já foi tentado como eu, a fazer para ser visto. Na verdade, né, eu até fico pensando, meu Deus, o Senhor tem, né, falado para mim, me autorizado a contar tantas coisas, histórias. Será que vai sobrar algum galardão lá no céu? Porque quando nós já somos elogiados e somos louvados aqui na terra, a Bíblia fala, já recebeu o seu galardão. Então, olha, se você for bem esperto, nesses novos 16 anos que estão começando essa igreja, você vai ser o que mais vai querer servir no oculto, no escondido, naquilo que ninguém quer fazer, porque não vai dar muito like no Instagram, porque não vai aparecer. Mas aquele que vê no secreto, aquele que não se esquece, aquele que é fiel e justo, Ele é quem vai te galardoar. Mas não é só como que começa, é como termina que conta. Meu pai também fez a sucessão ministerial de Lagoinha, celebrou 52 anos à frente da igreja e naquela grande homenagem foi feito um documentário que se chama Como Termina Que Conta, está no YouTube, no canal da Lagoinha, e é muito inspirador, principalmente o primeiro episódio, que conta dos pequenos começos, é muito lindo. E eu fico pensando, né? Lá na nossa igreja Diante do Trono, uma igreja de imigrantes, a gente recebe assembleiano, presbiteriano, metodista, além do véu, vai da batista, recebe gente de todas as igrejas. E aí chega lá e fala, eu quero tomar um café com você, pastor Gustavo. E aí conta, que bênção, o que você gosta de fazer para o Senhor? E qual que é a sua história de conversão, de serviço? E a pessoa conta que aqui no Brasil ela servia, ela fazia, ela acontecia. Mas sabe, pastor, eu cheguei aqui e eu quero ficar no banco. Sabe, eu estou muito machucado, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo, ninguém me viu, ninguém me vê, ninguém me elogiou, ninguém me... O que adianta a pessoa contar? Porque há 20 anos atrás, eu fiz isso na igreja. Eu ganhei meus vizinhos todos para Jesus. E agora? Você mora sozinho numa ilha deserta, não conhece mais ninguém para você falar de Jesus? Que história você tem para contar de hoje? Tenho certeza que todo mundo cantou as músicas antigas comigo hoje.
Eu continuo compondo, eu tenho louvores novos para o Senhor sempre, não para de jorrar. Nós temos que ter histórias para contar hoje e nós temos que ser fiéis até o fim. Não adianta o casal, né, chegar e contar, nossa, mas quando a gente se conheceu, ai, quando a gente se casou, a lua de mel, ai, que delícia, os primeiros anos, ai, valeu, né, enquanto durou. Acabou a graça. O que vale é como termina. É chegar no final com 51 anos de casados e inspirar todos nós. Por quê? Né? Como é que o senhor chama a sua esposa? Meu pitelzinho. Oh, meu Deus, vamos aplaudir esse amor de 51 anos. Porque o final das coisas é mais importante do que o início. Não é assim que Eclesiastes nos ensina? O fim das coisas é mais importante do que o começo. O que adianta um ministério, igrejas e grandes multidões, se lá na frente tudo desaba com um mau testemunho, com um pecado que desabona? A gente perde até a graça de ouvir aquela música ou assistir aquela pregação. Por quê? Como termina é que conta. Né? E eu tenho certeza que essa igreja vai permanecer no legado. Né? A senhora falou, espero que os meus filhos, não tenha dúvida. Né? Porque o caminho está cavado, né? Está traçado. Vocês ensinaram muito bem. E o verso 11, volta lá no texto, olha que interessante. Ele fala, né? Ansiamos ver vocês avançarem como? Apaixonadamente até o fim. Até Jesus voltar, essa igreja vai ser apaixonada, servindo com santo entusiasmo. A gente pode continuar lendo aqui, né, no verso 12, logo depois, né? Como que você vai avançar apaixonadamente até o fim? Como termina que conta? Vai terminar bonito até abrir os olhos na glória? Por isso, não permitam que seus corações se tornem pálidos e nem percam o seu entusiasmo. Para chegar bem até o fim. Lá diante do trono eterno e prestar contas do que a gente fez aqui na terra. Para chegar bem e ouvir aquele parabéns, muito bem, servo bom, fiel, entra no descanso do teu Senhor. Quem quer ouvir essas palavras? Oh, aleluia. Para chegar lá bem, né, no grande fim, com F maiúsculo, né, tem que ser assim, apaixonadamente, com santo entusiasmo. E é interessante que a palavra entusiasmo na Bíblia é a mesma palavra no grego para espírito. É o pneuma, inspiração. O Espírito Santo em nós é o nosso santo entusiasmo. O Espírito Santo é o santo entusiasmo. Respira fundo aí na sua cadeira. Ele é esse pneuma, respiração, inspiração, né? Um fôlego de vida, o fôlego renovado que ajusta, alinha nossas mentes, nossos sentimentos e nos dá esse novo ânimo, esse novo fôlego renovado em nós. Mas se a gente deixar o nosso coração adoecer, a gente perde o santo entusiasmo. E o nosso coração se torna o quê? Volta lá. Um coração pálido. Um coração pálido é que faz a gente perder o santo entusiasmo. O coração pálido, nas outras versões mais comuns, a gente lê indolentes. Mas indolente, né? Eu acho que há 28 anos atrás, os irmãos sabiam o que era indolente, né? Então, a nova geração tem que ler o significado. Indolente também é pálido. O que mais que significa no original? A palavrinha é notros, né? Vamos ler lá? A raiz, notros, o significado é pálido. O que mais? Negligente, sem brilho, maçante, sem interesse, entediado, cansado, diminuído, reduzido e preguiçoso. Não deixe que o seu coração se torne notros.
E eu já me senti Notros muitas vezes. Né? Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Estava conversando com o pastor Wagner, né, que estava lá, naquela multidão, né, do Quero Me Apaixonar, com aquela multidão quase igual ao lado de João no Apocalipse, não via fim. Maior frio que São Paulo não esperava. Teve alguém mais lá no Campo de Marte? Que delícia, né? Memória do coração quentinha. Voltar ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu? Se arrepende, volta à prática das primeiras obras. E tem que ser com entusiasmo, tem que ser apaixonadamente. Onde é que caiu? Onde é que machucou? Vamos curar isso? Vamos restaurar? Onde quebrou para você correr outra vez? Eu quero encorajar você. Se você tem o coração adoecido por qualquer motivo, precisa ser curado para poder avançar, para poder seguir em frente. E orando, eu fiquei maravilhada, porque dentro da palavrinha Notros, tem a palavrinha Notus. E pasmem, a palavrinha Notos, que é a raiz de Notros. Sabe o que significa? Filho bastardo. Um filho bastardo é que desenvolve todos esses sintomas de um coração adoecido. E eu quero convidar você nessa hora a sondar o seu coração. A sondar e ver se dentro de você tem alguma raiz de orfandade. Mais ainda, de bastardia. Pode chamar o tecladista para mim, por favor, já estou terminando. Porque o filho bastardo é pior do que o órfão, sabe por quê? O órfão pode ser de um pai que amava, mas que morreu, não pode mais estar aqui, não é verdade? O filho bastardo, o pai não o reconhece como filho. O filho bastardo, ele não tem nem aquele pai idealizado, tão importante na psicologia para o bem-estar do ser humano. Nosso pai pode falhar, quando a gente adultece, né? Quando a gente cresce, a gente consegue até ver os defeitos do pai e separar, mas o lugar do pai no nosso coração tem que ser esse pai ideal, esse pai que a gente admira, esse pai em que a gente encontra as coisas boas que ele conseguiu passar para nós, porque sem essa figura paterna bem colocada no nosso ser, nós somos quebrados. E se você aqui hoje tem esses sintomas de filho bastardo, para com o próprio Deus, você precisa de cura para suas lentes, para os seus olhos. Um dia, no início lá da plantação da Igreja Diante do Trono, tive que pedir socorro e conversar com uma amiga minha que é psicóloga, a doutora Karine Rizardi. Eu estava passando um problema tão sério na igreja, eu acho que isso não aconteceu aqui nesses 16 anos, não. Mas eu estava passando um problema tão sério, meu coração estava tão doente, Manu, tão doente, que eu queria desistir. Mas eu acho que vocês nunca tiveram vontade de desistir, né? Só continuar com as empresas que vocês já têm, parar de se voluntariar na igreja. Eu acho que vocês nunca passaram por isso, mas eu passei, viu? E aí, eu comecei a contar para ela da irmã fulana abençoada, a minha mãe fala que crente não xinga palavrão, então ela fala, xinga os nomes bíblicos, tipo, seu Nabucodonosor, sua Jezabel, sei lá, uma coisa assim para xingar, né? Eu tinha uma irmãzinha assim, prima da Geza, sabe, que tava me dando uma dor no coração. Aí a doutora falou assim, me conta, não precisa contar a história, me conta uma coisa, qual a história familiar dessa irmã? Eu falei, ela nasceu em São Paulo, conterrânea de vocês. Ela nasceu em São Paulo, ela foi abandonada pelo pai, o pai deixou a mãe dela quando ela tinha 2 aninhos. Ela falou, não precisa contar mais nada. Ela falou, Ana, na sua igreja, você tem um auditório cheio e todas as pessoas têm um óculos. As que tiveram uma boa paternidade
Você pode ser humana, vulnerável, você pode errar porque você vai mesmo. Eles têm um óculos bom para você. Você é uma ótima pastora para eles. Você é uma ótima esposa de pastor. Você é uma ótima líder. Os que não tiveram uma paternidade boa têm um óculos quebrado. Você não precisa me contar mais nada, que eu vou descrever para você como é que essa irmã tem se comportado. Porque ao longo da vida, os filhos rejeitados pelos seus pais, os filhos bastardos, os filhos sem acesso ao pai, que não receberam os cuidados, os direitos, a convivência com o pai, os filhos que se sentem excluídos do pai, esses filhos abandonados pelo pai, eles vão continuamente encontrar abandono e até provocar abandono, porque é isso que eles conhecem. Somente um milagre que a psicologia não faz, que a medicina não faz, mas que a casa do Pai faz. O milagre que só a igreja pode representar na terra. A igreja é a família de Deus. A igreja é feita de pedras vivas, e na raiz da palavra pedras está filhos. Nós somos pedras vivas nessa construção que é esse edifício espiritual, que a palavra diz que Deus está construindo para ser a sua habitação na terra. Nós somos a família, filhos e filhas que trabalham juntos para construir uma coisa muito poderosa que se chama igreja. E é nesse encaixe perfeito, que às vezes para encaixar tem que lapidar, né? Dói um pouquinho, né? O ferro com ferro se afia, e até as pedras se encaixarem às vezes, né? Que maravilhoso ouvir que tem pastores aqui que se conhecem há mais de 50 anos. Gente, essa igreja é muito boa. Eu já falei que eu queria ser dessa igreja. Sério. Só na casa de Deus o ser humano pode conhecer a família verdadeira, pode conhecer um novo padrão de ser, de viver. Quantas pessoas é na igreja que elas entendem como deve ser um casamento, como que um pai deve tratar os filhos, porque eles não tiveram isso. A palavra de Deus vai endireitando os caminhos tortuosos. Filhos órfãos, bastardos na terra, são adotados pelo Pai Celestial e aprendem a olhar o exemplo dos outros irmãos que já passaram por esse endireitamento dos caminhos. Às vezes, veredas antigas de gerações já foram aplanadas para que hoje você chegue nessa casa de Deus e aprenda como viver a sua vida e a sua família e fazer tudo diferente do que você recebeu. Sem esse referencial da casa de Deus, tudo ia continuar igual, ou de mal a pior. Mas porque você tem uma família como essa que você viu aqui na frente, 14 pessoas de 3 gerações, todos na presença do Senhor. Você tem que valorizar isso e olhar para isso como um legado que não é só deles, mas é de todos que se espelharem neles. Olha o que Hebreus também continua falando, né? Volta lá no texto para nós. Qual que é o antídoto para curar esse coração que perdeu o entusiasmo de servir aos amados na igreja? Qual que é o antídoto para curar o coração pálido, indolente, doente? Sigam o exemplo daqueles que receberam plenamente o que Deus prometeu, por causa da sua fé forte e da sua perseverança paciente. Eu quero dizer para vocês, pastores, que vocês estão entrando num novo tempo de transição, de desfrutar, né, da melhor idade. Pastor Osvaldo, pastor Odete,
Mas vocês não aposentam de ser referencial, não. Vocês não aposentam de dar conselho. Vocês não aposentam de inspirar as novas gerações. Nós precisamos de vocês. Agora mais disponíveis, porque não vão se estressar, cansar, preencher o dia com a agenda lotada. Quem quer tomar um cafezinho lá na casa da pastora Odete? Ah, meu Deus do céu. Vocês vão ter só que verificar se eles não estão viajando num cruzeiro lá na Europa, sabe? Que agora eles podem. E não somente eles, mas qual é a área que você tem tanta esperança de ser transformada na sua vida? Você faliu? É a sua finança que está quebrada? Procura, que eu tenho certeza que aqui na igreja tem alguém que já faliu, já levantou, já se restabeleceu e pode ser uma referência para você. Qual é a área da sua vida que você tem aquela esperança? Se é uma mulher infértil, um homem infértil que sonha ter filhos, tenho certeza que tem testemunho de mulheres estéreis que receberam seus presentes, seus filhos, herança do Senhor aqui nessa igreja. Eu tenho certeza que aonde você precisa ter a sua vida renovada, sua fé, sua esperança renovada, olhe, siga o exemplo. Tem muito bom exemplo aqui nessa casa.